Querido, que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz e misericórdia. A palavra deste mês é uma palavra maravilhosa, como toda a palavra de Deus. Queria começar mesmo pedindo que o Espírito Santo possa iluminar os nossos passos, porque você sabe que nós facilmente vivemos distraídos e dificilmente lembramos. Homem é aquele que esquece. Como é importante guardar a palavra do mês. Lembro no primeiro livro de Samuel, no capítulo 3, é muito lindo, aquilo que Samuel viveu. Diz assim, no versículo 19. Samuel foi crescendo, Yahvé estava com ele, e nenhuma de suas palavras caiu por terra. Que lindo, seria pedir mesmo hoje esta graça ao Senhor. A graça de não deixar cair por terra nenhuma palavra dele. E qual a palavra deste mês? Esta palavra, como toda palavra, é como uma Eucaristia, dizia Santo Agostinho. Em cada partícula Jesus se dá por inteiro, em cada palavra Jesus se dá por inteiro. Por isso pedimos, vem Espírito Santo, vem dos quatro ventos sobre os nossos ossos para que revivam, pela força da tua palavra que do nada chama à existência todas as coisas. A palavra do mês, hoje, nós tiramos do capítulo 3 de Marcos, versículos 14 e 15, o chamado dos apóstolos. É um chamado específico para os apóstolos, mas todo cristão é apóstolo, quer dizer, é um enviado. E para ser apóstolo tem que ser discípulo, com modalidade diferente, conforme o carisma de cada um, o dom espiritual de cada um, todos somos enviados por Cristo para anunciar o Evangelho, uma boa nova. É fantástico. E às vezes nós esquecemos desta missão e vivemos de forma superficial o chamado de Deus. Que esta palavra nos ajude a gravar no nosso coração esta graça. Diz assim a palavra no versículo 13. Jesus subiu ao monte, chamou a si os que ele quis e se foram para junto dele e constituiu 12 para que ficassem com ele, e a fim de enviá-los a pregar e para que tivessem autoridade para expulsar os demônios. Aí Marcos, neste capítulo 3, coloca os nomes dos apóstolos, inclui o teu nome, o meu nome, Henrique, João, Francisco, Ana, Alessandra. Nós somos chamados por Jesus. É fantástico poder entrar nesta palavra pedacinho por pedacinho, saboreando cada expressão desse trecho tão rico. A primeira coisa, Jesus subiu ao monte. Olha como interessante. Lucas explica melhor. Ele diz, no trecho paralelo, que Jesus foi à montanha para orar e passou a noite em oração. Todas as vezes que o Senhor tem que tomar uma postura, tem que dar um passo, tem que vencer uma tentação, ele se retira em oração. Deste modo, nós, chamados a seguir Jesus, somos chamados a imitá-lo. Nós também somos chamados a entender que a prioridade de cada passo tem que ser alicerçada na oração. A oração é a força que nos leva para poder entrar numa intimidade com o Senhor, porque oração significa exatamente isso que o trecho de Marcos nos diz, para que ficassem com Ele. Eu quero ficar com Jesus. Eu preciso estar com o Senhor, porque eu não sou forte, mas Ele é forte. E quero com Jesus, nesta intimidade, aprender a orar. Por isso que no capítulo 11, Lucas nos diz que os apóstolos pediram, vendo Jesus, vendo como ele orava, eles pediram de orar. Meu amigo dizia, como poder dar sede a um burro que não quer beber, colocar do lado um burro que tem sede. Bebe, bebe. Esta oração feita com o coração, esta oração profunda, esta oração de intimidade. E os apóstolos perguntam, Jesus, ensina-nos a orar. Pedi você também neste mês, Senhor, ensina-me a orar. Esta oração que transforma nossa vida, como a vida de São Francisco, que dizia, sou apenas um frei que ora. O Padre Pio também, sou apenas um frei que ora. Porque acontece o seguinte,
que através desta intimidade com Jesus, nós acabamos tendo os mesmos sentimentos de Jesus, os mesmos pensamentos de Jesus. Porque o amor nos torna semelhantes, nos transforma de alguma forma naquilo que nós amamos. E amando o Senhor, seguindo Jesus, entrando em comunhão profunda com o Pai, nós entramos nesta percepção que o Espírito realmente faz Cristo viver em nós. E como diz Paulo em Gálatas 2:20, não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Por isso, antes de sermos apóstolos, somos discípulos. Discípulos que na intimidade com o Cristo podem levar o mundo à presença viva de Jesus. É belíssimo aquilo que Madre Teresa muitas vezes nos fala, porque o Senhor nos chama a ser amigos, e Madre Teresa diz sempre como a adoração eucarística é a fonte de toda a caridade. Na adoração, Deus se dá para nós, na Eucaristia Ele se entrega na sua carne, e na vida depois, nós somos chamados a entregar a carne de Cristo para os pobres, porque somos pobres demais para amar os pobres. Deus queira que aconteça para nós aquilo que aconteceu na vida de Padre Pio, na vida de Madre Teresa. Uma vez Madre Teresa dizia que estava cuidando de um leproso, e de repente o leproso olhava nos seus olhos, olhava no seu sorriso, olhava nas suas mãos. E depois disse: eu vejo Jesus. E rendeu. E disse: eu quero glorificar Cristo na tua vida. Que os homens, vendo-nos realmente, vendo as nossas obras, encontrem Cristo e glorifiquem o Pai que está no céu. Isso é fantástico. E meu amigo Dom Gasparino, que fundou uma comunidade, a comunidade dos missionários, pequenos missionários de Charles de Foucault, e que tem um amor enorme para os pobres, um dia confidenciava: eu entendi que o verdadeiro dom que eu recebi não é o amor aos pobres, é a oração. Da oração que tudo nasce, da oração que nasce a nossa conversão, da oração que nasce o desejo de caminhar cada vez mais profundamente ao encontro dos irmãos, porque o amor de Cristo nos impulsiona para que nós não vivamos mais para nós mesmos. Então, o primeiro compromisso deste mês, deste tempo, na meditação desta palavra, na vivência desta palavra, orar, subir ao monte com Cristo, não ter medo de passar a noite inteira em oração. Interessante que ainda a palavra nos diz: Ele chamou aqueles que quis, porque não chama os mais capacitados. O chamado apostólico não é um prêmio pelas minhas capacidades, pelo meu esforço. O Papa João XXIII, de forma muito simpática, ele contava que um dia uma mulher passou perto dele e disse baixinho: meu Deus, que Papa gordo. E o Papa falou: olha, que o conclave não é um concurso de beleza. Ele era muito simpático, muito humorista, muito alegre. Porque realmente Deus não chama os capacitados, como sempre falamos, mas capacita os chamados. Pois a nossa certeza, a nossa força, a nossa segurança, a nossa confiança tem que estar em Deus, não em nós mesmos. E vocês sabem que São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 27, fala exatamente isso. Olha para quem Deus escolheu, olha para os apóstolos, um pior que outro. Mas ele chamou aquele que quis. E é maravilhoso aquilo que Deus faz com os pequeninos, como fez com Juanito em Guadalupe. Realmente foi uma revolução. 8 milhões de pessoas que se converteram em 7 anos. Deus escolheu Juanito, que nem batizado era. Deus pode fazer em você maravilhas. Não tenhas medo, apenas confie no chamado, porque Ele chama aqueles que quis. Não merecemos. Tudo é graça. Jesus subiu ao monte e chamou para si aqueles que quis e constituiu 12 para que ficassem junto dele e para enviá-los.
Esta palavra ainda nos dá uma outra indicação que não podemos perder, porque não queremos deixar cair nenhuma palavra de Deus em vão na nossa vida. E a palavra é constituiu, porque é uma palavra forte, substancial, que significa que muda a substância das coisas. Quando Deus constitui, Deus transforma. A palavra constitutiva é, por exemplo, a palavra que o padre proclama sobre o pão na hora da consagração. Era pão, se torna corpo. Deus diz, isto é o meu corpo. É uma palavra constitutiva. É fantástico isso, porque Deus nunca retira os seus dons. Mesmo que nós não sejamos fiéis, Ele permanece fiel. Mesmo que o padre esteja em pecado grave quando consagra, aquele se torna realmente o corpo de Cristo. Mesmo que você caia, uma vez que você foi chamado, foi batizado, foi constituído como discípulo e apóstolo de Cristo, você sempre, em qualquer circunstância, pode contar totalmente na graça de Deus. É maravilhoso. Veja, por exemplo, Jesus aos pés da cruz, quando diz para João, filho, eis a tua mãe. Mãe, eis o teu filho. É outra palavra constitutiva. Naquele momento, com o mesmo poder das palavras que constituem a Eucaristia, Jesus constitui Maria como mãe da humanidade, mãe dos seus discípulos, mãe da igreja. E tem muitas outras palavras, por exemplo, quando Jesus muda o nome de Simão em Pedro. Tu és Pedro. Simão é um homem que escuta, porque quem escuta recebe de Deus a graça depois de ver a sua vida transformada pela força da palavra. Ele fraco, ele que traiu Jesus, ele que realmente rejeitou o testemunho de Cristo no momento da provação, ele que se afastou como os outros 11, com exceção de João, que ficou aos pés da cruz, ele foi constituído e a porta do inferno não prevalecerá sobre a igreja. Isso é fundamental. São palavras constitutivas. E veja, a igreja pode passar por muitas tempestades. Já passou na história por situações muito piores. Alguém pensa que estamos num momento de crise? O pecado e a graça sempre entram no plano da salvação. O homem tem uma história de pecado, uma história de miséria, e Deus intervém com uma história de salvação, de misericórdia. E Deus constituiu a igreja até hoje, depois de 2000 anos, permanece de pé, graças à força da palavra. Por isso que Pedro disse lá naquela noite, depois de não ter pescado nada, Senhor, pescamos a noite inteira, mas pela tua palavra lançaremos as redes, no capítulo 14 de São Mateus. É a palavra que nos torna habilidosos, capacitados para a missão. E tem algumas características. Primeiro, como falamos, a vida de oração. E depois envia para pregar. Toda a nossa ação missionária tem que ser caracterizada pelo querigma. O querigma tem força em si. Dizer Deus te ama muda a vida das pessoas. Dizer Deus está aqui, Deus Emmanuel, Deus conosco, Deus que nunca nos abandona, muda a vida das pessoas. E finalmente, Ele nos capacita com os carismas para curar, para libertar dos demônios. Atentos nisto, porque nós nunca podemos renunciar ao exercício dos carismas. Podemos ser criticados, alguns não vão entender, mas pelos frutos depois conhecerão aquela árvore que Deus plantou no jardim do nosso coração, pela palavra constitutiva com a qual nos chama este carisma. Por isso, nós podemos dizer com muita humildade que vimos pessoas curadas de doenças incuráveis pela ciência. Vimos até experiências de crianças mortas no seio materno ressuscitada. Vimos experiências de conversões extraordinárias de pessoas que voltaram também fisicamente através da conversão, andar, enxergar. Porque Deus é um Deus vivo. Eu creio que nesse tempo Deus quer ainda mais, com muita mais força, derramar dons e carisma sobre nós e sobre toda a sua igreja. É fantástico quando médicos, como já aconteceu várias vezes, nos procuram e dizem, Padre, mas o que aconteceu? Eu quero conhecer esta comunidade, eu quero conhecer o Senhor. Não, você tem que conhecer o Deus do Senhor. E foi impressionante. Uma vez mesmo um médico judeu que fez uma experiência fantástica porque viu a sua paciente sendo curada 2 vezes em seguida pelo poder da Eucaristia,
um momento de cura e de libertação. Deus quer levar ao mundo a potência do Espírito e nós somos esses instrumentos. Não sejamos, então, pelo amor de Deus, incapazes de responder com generosidade pela oração, pela pregação, pelo uso dos carismas na confiança, não nas nossas forças, mas na graça de Deus, que tem compaixão desta humanidade. Então gravamos esta palavra. Jesus subiu ao monte, chamou a si aqueles que quis, esses ficaram para junto dele e constituíram 12. E tem um último aspecto que não podemos perder, que é o segredo da nossa caminhada espiritual. Deus, o Senhor Jesus, nunca nos deixa sozinhos. Na criação, Ele cria homem e mulher à sua imagem. A imagem de Deus se manifesta na comunhão entre nós. Então, Ele nos envia 2 a 2, como diz Eclesiástico, no capítulo 6, versículo 14, quem encontra um amigo, encontra um tesouro. É um segredo da vida humana, antes de ser um segredo da vida espiritual. Porque se você está sozinho, não terá quem te levante quando você cair, nem te iluminar no momento de provação, de dúvida. O próprio Cristo pediu aos apóstolos, no Jardim das Oliveiras, que permanecessem em oração, junto com Ele, na hora da provação. O livro do Eclesiastes diz assim, no versículo 9, é melhor 2 juntos do que alguém sozinho, porque melhor será o resultado do que fazem. Se um cair, seu companheiro o levantará. Pobre do solitário se cair, pois não terão que não levante. Um sozinho é derrotado, mas 2 juntos vão resistir. A corda tríplice não arrebenta tão fácil. Quando se vai nas montanhas, nas subidas mais perigosas, sempre tem uma corda tríplice, uma corda que não arrebenta, porque se uma pessoa vai despencando de repente por um abismo, a corda fica a salvação e sempre se vai encordar, tá? Quer dizer 2 a 2 ou 3 a 3, de forma que se um cai, os outros que estão agarrados na rocha da montanha poderão sustentar e salvar a vida de quem está caindo. Este é o segredo humano. Este é o caminho que a própria natureza nos convida a percorrer. E nós temos que ter clareza disso, porque atrás disso tem também uma riqueza imensa espiritual. Primeiramente, eu queria chamar a atenção de todos vocês que me escutam, porque às vezes nós não temos, por exemplo, um orientador espiritual. Isso é uma grande tragédia na vida espiritual, não ter uma orientação firme de uma pessoa sábia, de uma pessoa que Deus te mostre, realmente significa perder muito tempo, dar muitas cabeçadas na parede. É como andar um pouquinho que é a palpadeira, você bate de um lado do outro, você erra o caminho. Deus deseja manifestar-se sempre no discernimento comunitário e o orientador espiritual é essencial para quem deseja ser apóstolo e discípulo de Cristo, pois sozinho se vai só para o inferno, no paraíso sempre vamos juntos. Se você quer ir para o céu, procura um bom orientador e procura irmãos. Francisco, logo depois que foi chamado, ele disse, Deus me deu irmãos. Na verdade, não é tanto um procurar, quanto um acolher, um reconhecer, um contemplar, um agradecer a Deus. Às vezes, somos tão avarentos no agradecer os amigos, os irmãos de caminhada, de comunidade, e perdemos tantas graças. Deus me deu irmãos. O próprio Francisco, numa hora de grande provação, precisou de Chiara de Assis para que o confirmasse, quando já ele não enxergava mais nada. Quantas vezes me aconteceu, através da Maria Paula também, no momento da fundação, quando eu tinha muita dificuldade de confiar que Jesus me chamasse para começar uma obra, me parecia impossível, não acreditava que tivesse capacidade. Descobri que realmente não tenho, mas a confirmação de Maria Paula me mostrou como realmente o chamado era de Deus, e dele a graça e a ele a glória. Caminhamos juntos, irmãos, caminhamos juntos porque o demônio nos ataca e a comunhão era exatamente o muro da cidade
e por isso se chamava comune antigamente a cidade, que nos defendia dos ataques do inimigo. Quando estamos juntos, o Senhor está conosco. E se Ele está, temos toda a força do Espírito na batalha espiritual e toda a força do Senhor na caminhada para evangelizar com poder e autoridade. Que o Senhor te abençoe, que você possa viver bem esta palavra. Pede ao Espírito Santo que te mostre muito mais daquilo que em poucos minutos eu pude te comunicar. Saboreia cada palavra. São pouquíssimos versículos tão ricos. Este de Marcos 3, 14 e 15, para serem vividos ao longo desse tempo e para a vida inteira. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ligadinhos na palavra.